¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kan du norsk? If you've heard that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e... Começamos bem! Comigo está a Jéssica. Oi, pessoal, que alegria. Por favor, desligue seu celular, coloque no silencioso. E o pior, exatamente, abrir meu celular pra botar a merda do... Ai, gente. Tudo me estressa. Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Espero que vocês estejam com a vida boa, entendeu? Tem algum recadinho? O recado é pra o estado de São Paulo melhorar a merda do transporte público, senão estaria com um humor melhor, entendeu? Isso no Brasil inteiro, né? Pelo amor de Deus, aqui, cara, não aguento mais, cara. CPTM. Aliás, nem a CPTM, é a parte privatizada da CPTM. Ah, claro, sim. Que piorou, entendeu? Pra surpresa de ninguém, Via mobilidade, vai tomar... Não, ok. Gente, eu quero só deixar um recado que eu já deixei no mini episódio, mas vou deixar no episódio principal também, que é importante. Eu vou deixar na descrição deste episódio um link com um arquivo de PDF que foi organizado pelo pessoal do podcast Ciência Suja. E eles reuniram todos os meios de você contribuir com doações para o pessoal que está em situação de calamidade no Rio Grande do Sul. Então, são links confiáveis, Pix, informações, tem contato, tem e-mail, tem todas as informações lá para várias regiões do Brasil. Para quem estiver longe também tem o Pix. E se você quiser doar água, roupa, alimento, também tem os pontos de coleta. Beleza? Uhum. Então, super importante isso aí. E aí, gente, outra coisa também é correio. Eu fiz doação essa semana. Exato, correio também. Muito importante. É isso, eu fiz... E é muito tranquilinho, tá, gente? Eu, inclusive, fui lá levar a fralda geriátrica, porque é muito importante. Verdade. Então, produtos de higiene no geral, isso né? que eu ia falar. Absorvente. Gente, leva absorvente, produto de higiene. Eu lembrei da fralda geriátrica, porque minha avó usava, né? E, mano... É uma paulada no cu, viu, galera? Fralda pra criança também fralda pra criança. Ou se não, se você estiver em casa também, tipo assim, se tem algum nenê que tomava Aptimil, essas coisinhas, tipo, que é tudo fórmula pra neném, doa também, gente, porque... Isso. É isso. E agora, mais do que nunca, agasalhos, porque tá vindo uma onda de frio também. E aí as pessoas estão desabrigadas e ainda estão aí passando frio, porque não tem como... aí aguentar o inverno, de perder as roupas e tal, né? Então, super importante agasalho, coberta, enfim, tudo que você puder doar, que aí está em estado, né, que você usaria, você doa. Se você jogaria fora, você joga fora, gente. Não dá coisa furada, galera, coisa, né? rasgada, furada. Exato. Pode ser, tipo, gente, tá com uma manchinha de cloro, tudo bem, cara. Sim. Dá pra usar, você usaria? Beleza, exato. Pode doar. Agora, né? Noção, né? Noção. Nem roupa suja isso. também, tá, galera? A galera não tá com máquina. Pelo amor de Deus, né, gente? Noção. Não, mano, eu tava vendo, tipo, tem uma menina, enfim, conhecida minha, que mora lá, né, e que tá ajudando. Ela falou assim que veio uma leva de roupa fedorenta, véi. Nossa. Pelo amor de Deus. Galera. Sacanagem. Galera. Mas é isso, gente. Beijo aí para os gaúchos, muita força para os meus conterrâneos. E
bora lá ajudar, gente, porque é nós por nós aí nesses momentos. Sim. Então, bora para o caso de hoje. Hoje vamos falar sobre uma pessoa horrorosa. Não que a gente fale sobre pessoas boas nesse podcast. Não, é como se, nossa, todo dia uma exaltação diferente de alguém muito da hora. Não, mas realmente a pessoa de hoje é horrível, como sempre. Mas fica aí o aviso de... Eu vou mencionar aí agressão a animais, mas não vai ser nada explícito. Só vou citar aí um momento. Então fica o aviso. E então... De quem que a gente vai falar hoje? Quem é este Quem pedaço? é o cuzão do dia? Quem é o pedaço de bosta seca do dia? É o Gary Michael Hilton. Ele nasceu em 26 de novembro de 1946, em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. E assim que a mãe dele ficou grávida, o pai dele abandonou ela grávida, antes dele nascer. Olha que beleza. E aí ela precisou se virar pra conseguir criar ele sozinha, ainda mais nessa época, né? 46, cara. O estigma pra mãe solo era gigantesco. Uhum. E por conta disso, eles se mudavam muito, porque ela não conseguia um emprego bom, um emprego estável. Então ela vivia com também... Ela conseguia auxílio do governo, pouco que ela conseguia, né? E aí ela conseguia, assim, alugar apartamentos minúsculos, pequenos, na periferia da cidade. E porque eles se mudavam muito, o Gary não conseguia estabelecer relações de amizade duradouras com crianças da sua idade. E então, assim, eles viviam de modo bem precário, né? Eles não passavam fome nem nada, mas era uma vida muito difícil. Aquela vida de sobreviver, né? Não Exato, viver. Sobreviver. E aí, em um desses apartamentos que eles moraram, quando o Gary tinha por volta de 9 anos de idade, o apartamento era tão pequeno que a cama era daquelas que pode ser erguida contra a parede, sabe? Que tem umas molas. Sei. Que desce assim. Então, pra ocupar menos espaço, né? A pessoa poder ali ter um espaço a mais quando não tá usando a cama. E aí, o Gary tava sentado no chão ou passando por ali e a cama se soltou e caiu em cima dele e atingiu ele na cabeça. Resultou num corte profundo no couro cabeludo. A mãe dele levou ele correndo ao hospital e ele recebeu mais de 200 pontos. Então foi assim, tirou uma boa parte do escalpo dele, foi terrível. Mas os médicos não fizeram testes para verificar se ele tinha sofrido algum ferimento cerebral, porque naquela época, foda-se, né? Então é isso, eles costuraram a criança e falaram, pronto, é isso aí. Mano, bizarrices. Bom, como em muitos casos que já contamos, sabemos que ferimentos na cabeça, especialmente em crianças que ainda estão com o cérebro em formação, se eu não me engano, o cérebro de formação para com 22 anos, né? Sim. Por aí, começou. Inclusive, gente, dica aleatória, enfim. Evitem usar drogas antes de formar seu cérebro. Exato. Eu sei que é foda aí pra uma galera, mas enfim, uma dica aí de tia. Podem levar a mudanças de comportamento e o desenvolvimento de transtornos psicológicos e psiquiátricos. Vários casos, né, a gente relata aqui de criança que caiu, bateu a cabeça, né, enfim. Muitos serial killers. Muitos. Você pega teu histórico de ter ferimento na cabeça quando criança. E até pessoas adultas também, né, pode ter também, depois de adulto, ser um ferimento grave, principalmente na frente da cabeça, né. Leva aí a mudança de comportamento e de humor, bem drástico também. E é doido, né? Porque às vezes a gente leva em consideração somente doenças, que nem eu falei, tipo, psicológicas e psiquiatras, mas não levando em consideração que pode ser uma influência física, né? Exato, exatamente. E pode. Eu nunca penso, assim, é muito raro quando eu vejo alguma reportagem e tal, que pegam, que analisaram o cérebro e realmente tinha um BO lá, sabe? Eu fico, como, né? Eu nunca pensei nisso. Mas faz sentido, né? Porque tá afetando ali todo sentido. O cérebro. O cérebro é super sensível e tal. Sim. No caso de Gary, a pancada traumática em sua cabeça levou ao aparecimento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Antes um menino inteligente, que apesar das dificuldades sociais conseguia ir bem na escola, agora ele apresentava sintomas clássicos de desatenção e dificuldade em concentração da TDAH, além de um aumento de agressividade. Nossa, e é muito louco eles conseguirem identificar isso na época dos anos 50, porque assim, né? Então, eu não consegui encontrar nas fontes, assim, se isso foi naquela época
Ou se é uma coisa depois, né? Depois. Eu sei que na época ele até recebeu tratamento pra TDAH, assim, mas nada muito efetivo. Na época não tinha drogas tão boas, né? Sim. De tratamento. Tecnologia, né? Em relação... limitação e tal. Então, assim, ele até passou por alguns tratamentos, mas nada muito eficaz, assim. Então, ele nunca teve exatamente o que ele precisava, né, na vida. Em 1956, sua mãe conheceu um homem chamado Nilo de Beg. Nossa, que puta nome merda. Sim. Com quem ela se casou pouco tempo depois. Depois de ser abandonado pelo pai, que ele nem chegou a conhecer, agora, Gary tinha uma figura paterna tão problemática quanto. Isso porque Neil insistia que Gary deveria largar a escola para trabalhar e ajudar nas contas de casa, mesmo ele sendo uma criança de 10 anos. Neil também xingava e abusava verbalmente Gary, sempre humilhando eu diminuindo. Aquela coisa do mini adultos, né? Que pensava muito na ele falava assim, porque eu, quando tinha a tua idade, tava trabalhando já. Porra, criança, cara, 10 anos. Desculpa aí, se você sofreu... Porra, nossa, que coisa horrível, né? Em vez da mentalidade ser, nossa, eu vou trabalhar pra minha criança não precisar ter passar pelo que eu passei. Não, se eu passei, você também vai se fuder, que nem eu me fudi. E também é isso, eu tava lendo, eu não lembro, cara, eu às vezes é meio problemático eu não lembrar de datas, né? Porque eu não lembro qual década, quer ver? Mas eu tava lendo sobre quanto que, principalmente na época de Revolução Industrial e tudo mais... enxergavam as crianças como mini adultos, né? Então, essa ideia que a gente tem de infância, né? E de proteção da infância já é muito atual, né? Muito recente. Muito recente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem menos idade que eu. Isso quer dizer, isso daí não quer dizer que é tão novo assim, né? Mas enfim. E nos Estados Unidos não existe até hoje. E a ideia que a gente tem de infância, de criança, de estímulos pra criança crescer, pra criança não trabalhar, enfim, é algo extremamente recente, né? Então, quando a gente pega essa galera mais velha, é sempre nossa, mas eu trabalhava desde os 9 anos de idade com muito orgulho, né? E tanto, não precisa nem ir tão longe, assim, aquela questão de, tipo, as avós, né, as pessoas que hoje em dia são as avós, pessoas mais velhas, que ficam, né, perpetuando o tipo de coisa que nem, não pode ficar pegando o bebê o tempo inteiro, toda vez que ele chora. Não, cara, a gente sabe hoje em dia que o bebê chora por um motivo. Se ele chora e não é atendido, aquilo ali vai ter um impacto no desenvolvimento dele. Porque justamente o único mecanismo que ele tem pra se comunicar é chorar. Se ele não é atendido com isso, vai dar alguma coisa errada. E é aquela coisa do, tipo, ainda bem que hoje em dia muda, né? A galera fala, é Nutella e não sei o quê. Mas tem uma... Gente, mesmo não... Eu sou a pessoa que não quer ter filhos, mas eu gosto muito de consumir conteúdo de mãe, sabe? Sim, eu gosto. Eu também sou assim. E aí tem uma que eu tava vendo que ela tava falando disso, assim, né? Que a galera fala, nossa, como que você trata a sua filha tão mimadinha desse jeito? Gente, como é isso? Sendo que a vida... Não era bebê, a menina já tem seus 10 anos, sabe? Tá, mas tipo, assim, né? ela falando assim, como que você faz tudo pra sua filha, sendo que a vida é dura? Ela, exatamente por isso, porque a vida lá fora já é dura, não precisa ser dura dentro de casa, sabe? Enfim, é isso, né, gente? Mas é complicado mesmo. Mas que bom, né, que a gente tá mudando isso. E é um negócio que muda muito rápido também, né? Tipo, pesquisas vão sendo feitas, aí de um ano para outro já mudou a concepção dos cientistas entender como é o desenvolvimento infantil, né? Sim, muito bom. Nilo também xingava e abusava verbalmente de Gary, sempre humilhando e diminuindo. E também tem isso, né, gente? Abuso psicológico, que muitos pais achavam que era só ser duro, né? Exatamente. Daquela, quem tem trauma aí, levanta a mão, galera. Pois. Aí, em 1958, a família toda se mudou pra Flórida. E no ano seguinte, quando eu tava com 13 anos, o Gary, ele comprou uma espingarda de um colega da escola e escondeu no quarto dele. E aí, uma das inúmeras discussões com o padrasto dele, o Nilo, o Gary resolveu que já tinha aguentado o suficiente, apontou a espingarda pra ele, foi lá, pegou no quarto, pegou a espingarda, apontou pra ele e ameaçou atirar nele. E aí o Nilo falou que não acreditava nele e falou, então atira aí, se você é homem. E aí o Gary atirou. É que é uma situação horrível, cara, porque você imagina pra um adolescente, um pré-adolescente de 13 anos, chegar nesse nível, sabe, de
né, de se sentir tão ameaçado que ele achou que ele precisava de uma arma pra acertar o padrasto. E ele atirou mesmo, o Nilo foi atingido por um tiro, mas o ferimento não foi grave. Ele foi pro hospital e se recuperou. E o Gary foi detido, e aí a mãe dele não aceitou ele de volta em casa até o ano letivo começar. O Gary foi... O Nilo não prestou nenhuma queixa contra ele, por isso ele não foi preso. E ele passou um tempo no internato também, porque a mãe dele não aceitou ele de volta durante esse tempo. E aí, depois ele voltou pra casa, entrou no ensino médio, só que logo depois a mãe dele já não queria mais ele em casa, e aí ele foi morar com um casal amigo da mãe dele. E depois disso ele tentou ser baterista de uma banda, mas ele teve problemas pra conseguir ser contratado em casas de show porque ele era menor de idade. Ele não podia entrar nos lugares de festa, porque ele era menor de idade, daí não podia tocar bateria. Nunca, né, gente? E aí, assim que ele completou 18 anos, ele decidiu que ele ia tentar seguir carreira militar e entrou para o exército. Aí, né, pode dar ruim ou pode dar muito bom, mas normalmente, nesses casos, se a gente está lendo sobre ele, é porque provavelmente deu ruim, né? É porque deu ruim, exatamente. Gary foi enviado para servir a Alemanha Ocidental sob a ocupação dos Estados Unidos de 64 a 67. Algumas fontes afirmam que durante esse tempo ele teve um episódio psicótico que seria o primeiro sinal de esquizofrenia. Eu não coloquei aqui, mas o relato é de que ele era parte de um grupo militar que era responsável por cuidar de bombas nucleares que poderiam ser soltas caso os soviéticos tentassem invadir aquela parte da Alemanha, que tinha a parte oriental, a parte ocidental, né? Então, caso a União Soviética tentasse... Porque era a Guerra Fria, né, gente? Então, caso a União Soviética tentasse invadir, ele fazia parte desse esquadrão que estava encarregado aí, era a menor bomba atômica, tipo, menor tamanho, né, que eles já tinham conseguido fazer de uma bomba atômica, e era num estresse absurdo, porque eles sabiam que se eles tivessem que atirar aquilo ali, eles iam morrer também. Então, provavelmente, isso aí que desencadeou esse episódio dele, porque o cara já tem aí um histórico de transtornos e ele tá num ambiente de estresse enorme e complica ainda mais. Então, mas é isso. Basicamente essa é a história. Bom, ele recebeu a dispensa em 67 e voltou para os Estados Unidos na companhia de uma mulher chamada Úrsula, com quem se casou em 69. Eles foram morar na Flórida em 1970 e Gary começou a trabalhar como chofer. Mas a vida de Gary parecia cada vez mais perder o controle e ele e Úrsula se separaram em 71. Nossa, 2 anos só de casamento. E nos próximos anos ele foi condenado por dirigir embriagado e perdeu sua licença de chofer. Problemas com bebida. Faz sentido terminar tão rápido. Ele tinha também problema aí controlar a emoção, né? E violento. E mais aquela coisa do estresse. Ele não esteve em combate, né? Quando estava no exército, mas ele esteve numa situação de extremo estresse. Então ele tinha um transtorno pós-traumático. Que, né, como a gente sabe aí, muitos veteranos do exército americano acabam sofrendo disso e o governo não tá nem aí pra eles. Aliás, o maior gasto que o governo tem em relação à saúde, um dos maiores, é com os veteranos em relação a psicólogo. A saúde mental, porque... Exato. Eles vêm todo fudido. E às vezes você fala, mano, mas ele não veio necessariamente de uma guerra, né? Mas mesmo assim, é uma pressão, enfim, um desespero muito grande, uma pressão que colocam, enfim, sobre o exército, né? Gary agora fazia bicos, né? Já que ele perdeu a licença de chofer. E aceitava qualquer tipo de trabalho para sobreviver, mas ele também cometia pequenos furtos. Durante a década de 70, ele se casou e se divorciou mais 2 vezes, ou seja, instável em vida, relacionamento, família, tudo, né? Completamente. Ele tava espiralando ali, tudo era terrível na vida dele. A terceira esposa dele, ela era uma guarda florestal e ela já tinha 2 filhos de um relacionamento anterior. E aí o Gary, junto com ela, aí já descobriu a nova paixão pela natureza. Ele já tava se interessando bastante, assim, por ir no meio do mato, caminhar.
E com esse relacionamento dela, isso aumentou ainda mais, porque ela trabalhava num parque florestal. Então eles faziam trilhas juntos, o Gary gostava de passear pela floresta sozinho, ele gostava muito de acampar, porque eu acho que quando ele estava sozinho acampando na floresta, era onde ele tinha controle da vida dele, né? Você não tem nenhuma influência externa, você não sente que ninguém te abandonou, porque a vida inteira dele foi isso, pessoas abandonando ele, né? E ele se decepcionando com pessoas. E não sei, é tipo... Ok, né? Mas é que TDAH não é que nem ansiedade, mas pra mim, pessoa ansiosa, pra mim faz muito sentido eu fazer coisas que eu foque nessas coisas e assim eu não pense em nada. Sim, também. Sabe? Então ajuda você é uma muito. distração, né? Por exemplo, gente, inclusive é isso. Amiga, acho que sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um brinde pros nossos apoiadores e sortear um cinzeiro por mês. Porque eu tô fazendo muito. Tá fazendo, né? Muito bom. Gente, segue a Jéssica, ela tá fazendo uns negócios muito bonitinhos, velho. Uns artesanatos, gente, muito bem fofo. Legalzinho. Porque é isso. Eu e meu amigo, a gente pega, toma uma cerveja, come uma besteira e fica fazendo isso. E é muito bom, porque a vida, né? Morando em São Paulo ainda, pelo amor de Deus, né? Então, é muito bom, porque pra mim parece que minha cabeça fica vazia. Eu só penso em moldar, em pintar, sabe? Então, é isso. É um tipo tudo isso pra dizer que eu entendo o Gary nesse rolê de ficar sozinho na floresta, tá? Exato. Mas, né, logo depois que eles se casaram ali, ele mostrou, né, o outro lado dele, que era violento e imprevisível. E aí a esposa dele percebeu isso, né? Logo, uma ocasião, ele se irritou com o filho dela, o enteado dele, de tipo 4 ou 5 anos de idade, então uma criança, e começou a bater nele com um cinto. Ai, mano. Quando a esposa foi defender o menino e tirar ele de perto, ele bateu nela também, com o cinto. E aí foi logo depois disso que ela pediu o divórcio. Então, ele tava ali com nem 30 anos e 3 divórcios, morando, fazendo bico, sem perspectiva nenhuma. Não, já tava contando como 4º divórcio. Não, era 3. 3? No total, Nos anos 80, então, os crimes continuaram e o Gary foi preso em 82 por incêndio culposo e em 83 por estar carregando uma arma sem licença e também por posse de drogas. Às vezes que ele foi pego armado, ele tava meio paranoico, assim. Que também pode ser um sinal de um transtorno não tratado, né? Que ele também talvez tenha a ver com essa esquizofrenia dele, né? Talvez. Sim, exatamente. É a especulação, exatamente essa. De que ele tinha esquizofrenia não tratada. Até porque apareceu os primeiros sintomas lá que ele teve no exército. Foi bem na idade ali que aparece para homens, né? Nos 20 e poucos anos. Então, ele tava bem instável, assim. E aí, em 87, ele foi condenado novamente por furto e posse de drogas. E, assim, ele recebia era uma condenação leve, assim, porque não era nenhum crime grave, né? Então, ele não ficava preso. Ele, sei lá, ficava em condicional, fazia um serviço, e é isso. E aí, em 95, ele foi sentenciado a 10 anos em liberdade condicional por solicitação, que é como eles chamam quando você solicita os serviços de uma trabalhadora sexual. Onde é ilegal, né? E aí, no final de 95, ele foi preso por roubar livros e recebeu 5 anos, mais 5 anos, em liberdade condicional. Então, ele não passou nenhum tempo na prisão. Ele foi condenado várias vezes, mas não ia preso. Ai, posso desabafar uma coisa meio tuda? É nesse momento que a gente fala de reabilitação, sabe, gente? Se a pessoa tá fazendo vários pequenos crimes, é porque tá rolando alguma coisa. Seja questão social, seja uma questão local, seja uma coisa psicológica. Aí, pra parar isso, adianta o quê? Prender mais 30 vezes e soltar? Não, porra. Tenta entender o que tá rolando. Exatamente. Enfim, é só mini militância. Voltando. Não, mas é completamente isso, porque não era a solução de nada. Ele era condenado a 10 anos condicional. Tá, beleza, e aí? E aí, pra uma pessoa que tá com questões psicológicas, talvez ele comece a entender de que nada que ele faça faz com que ele seja devidamente punido, por exemplo. Exatamente. Sabe? Então, ele vai começar aos poucos a evoluir esses crimes. É meio óbvio, sei lá. Aí vem algum psicólogo me xingando falando que nada a ver. Mas enfim, na minha lógica tem, entendeu? É isso. Em 97, quando ele tava com 48 anos, Gary conheceu John Tabor, seu novo senhorio.
Ele perguntou se John tinha algum trabalho para recomendá-lo, e John, que era dono de uma empresa de construção, contratou Gary para ser um faz-tudo. Por muitos anos, Gary não teve nenhum comportamento problemático e John acreditava que ele era apenas um homem divorciado, morando com seu cão labrador e se virando como podia. O Gary tinha filhos? Não. Que eu saiba, não. Pelas pesquisas que eu fiz, nenhum dos casamentos dele, ele teve filhos, até porque os casamentos duraram um pouquíssimo tempo. Assim. Graças a Deus, gente. Olha. Graças a Deus. Enfim, John tinha uma van branca e às vezes passava dias acampando em parques nacionais. Preconceito com van brancas, depois de tanta história que a gente teve de van branca, eu fico meio assim. O cara tá completamente no estereótipo, né? Porra, tem uma van branca. Mas, gente, é um estereótipo que, inclusive, o quê? Se eu dou match com um carinha no Tinder e ele me aparece com uma van branca, desculpa, vou ter preconceito. Sou entendedor do Mercado Livre. Tudo bem, cara, eu vou ter preconceito. Se for a amarelinha do Sedex, tudo bem, né? Dos Correios. Se tiver adesivado... adesivado dos Correios, tá tudo bem. Exatamente, se você pegar mas pega os cachorrinhos e levo eles pra um centro de habilitação, beleza, não tá adesivado, tá branco, vou ter preconceito. Tem que tá plotado, gente, tem que tá plotado. Bom, mas o John também percebia que o Gary estava se isolando cada vez mais e desenvolvendo um comportamento mais errático. Aquela coisa, né, gente? Se a pessoa não socializa com ninguém, o ser humano é um ser social, a não ser que seja um super eremita, mesmo assim os eremitas surtam, né? Sim. Ou eles surtaram e viraram eremitas. Será que eremita surtou por ser eremita? Ou será que ele surtou e virou um eremita? Que não saberemos. Então, nunca saberemos. Ele não cuidava mais da própria aparência, agora estava sempre descabelado, desarrumado, incluindo a falta de uns dentes. E devia estar fedido, né, pela descrição. Aí é foda fazer amizade também, né? Enfim, há limites. John ouviu horrorizado Gary contar pra ele que havia arrancado os próprios dentes com alicate pra assustar as pessoas com sua aparência. Acho que aí eu já ficaria com medinho, hein? Aí eu já ficaria... que bacana, né, cara? Bacana. Acho que eu vou me mudar. Acho que acabou o seu contrato, né? Porque a casa era do John. Exatamente. Nossa, mas não durava mais 5 anos. Porra, cara. Não. Acho que não, hein? Acho que me enganou aqui, ó. Acho que eu vou morar nela. Então, em setembro de 2007, o Gary finalmente partiu pra ameaça, e ele já tava nesse comportamento escalando, né, cada vez mais. E aí ele falou pro John que se ele não desse $10 mil, ele ia matar ele. E aí o John expulsou ele do apartamento, que ele tava morando nessa casa. E agora ele vivia com medo, né? Na própria casa dele. Tipo, ele fazia vigilância em casa. Tipo, ele tinha uma arma, tudo. Ele ia pra casa olhando pra todos os lados, fazia caminhos diferentes. Porque imagina, o cara morou ali quantos anos e agora tá ameaçando, né? O John tentou fazer uma denúncia na polícia, mas aí ele foi informado que as queixas seriam recebidas apenas pelos telefonemas ameaçadores do Gary, e nada além disso poderia ser feito. É aquela coisa, quando ele fizer alguma coisa, avisa a gente, sabe? Que as mulheres escutam o tempo inteiro, tipo, não, quando ele te matar, você vem e avisa. Nossa, principalmente violência doméstica, sabe? Exatamente. E o Gary agora, sem teto, né, morava em sua van, onde ele estacionava, na verdade ele acampava, né, ele estacionava a van em parques nacionais e ficava acampado, ele tinha uma barraca, tinha tudo. E aí, longe de tudo e todos, ele agora finalmente se sentia no controle da própria vida, e logo as pessoas que frequentavam essas trilhas de passeio nos parques reportaram terem visto o Gary andando pela floresta com uma faca ou com um bastão. E aí ele dizia, quando as pessoas confrontavam ele dizia que era pra se defender de cães selvagens. Então, ele virou o cara estranho na floresta. É tipo o cara estranho do bairro, só que versão florestal. Florestal, trilha na floresta. Imagina, você tá andando a trilha linda lá no meio do mato, de repente, o cara descabelado com um bastão na mão. Isso daí já dá um medo quando eu tô aqui na praça perto de casa. Nossa, imagina. Entendeu? Porque quem nunca teve medo do carinha do bairro, que louquinho que tem do nada, né? E aí você começa a ignorar ele, e quanto mais você ignora, mais ele te xinga, sabe? Tem. E lembrando que ele tinha o cachorro dele ainda, nessa época. Mas o cachorro dele, tipo, não era agressivo, nada. Ele só... Ao contrário do dono, né?
Ao contrário do dono. E aí, então, a questão que eu comentei sobre violência animais, fica aí o aviso, o John, que era o senhorio dele, viu algumas vezes o Gary espancando o cachorro no jardim. Tadinho. E ele via que o cachorro tinha muito medo dele. Só que era um paradoxo, assim, porque ele dizia que o cachorro era como se fosse um filho pra ele. Então aí você vê como ele tratou o enteado, que é uma criança de 4, 5 anos, e como ele trata o cachorro, que ele diz que é filho. Então, e talvez eu acho que relacionar também da maneira que o padrasto cuidou dele, o pai, enfim. Exato. Eu acho que é isso, esse relacionar afeto com violência, né? Exatamente. Que é o que ele aprendeu, né? E é o que ele sabe. Então, na cabeça dele, ele está disciplinando o cachorro, né? Sim. Batendo nele. Bom, em 21 de outubro de 2007, Gary cometeu os 2 primeiros assassinatos atribuídos a ele. Outras vítimas são suspeitas de terem sido mortas por Gary, mas falaremos delas mais pra frente. O casal John Davis Bryant, de 80 anos, e Irene Woods Bryant, de 84 anos, mantinham o hábito de fazer trilha juntos há muitos anos. Apesar da idade, eles eram muito ativos e nunca tiveram problemas em seus passeios. Meu Deus, que fofinho! Gente, só de imaginar, sério. Ai, sério. já tô com ódio. É muito... Mano, tem foto deles, assim, numa trilha, os dois velhinhos. Cara, eles estavam casados há, tipo, 40 anos, sabe? Não, e se eles faziam trilha é porque eles estavam mais saudáveis que eu, o quê? Sim. Não aguento meia trilha, entendeu? Que eu já tô o quê? Falecida. O John Bryant, ele tinha feito uma trilha, a trilha do Appalachia, que é gigantesca nos Estados Unidos. Nossa, que perfeito. Então, eles eram trilheiros real, assim, quase profissionais. Real. Sim, real oficial, eles eram, mas era assim, era hobby, né, eles não eram profissionais, eles gostavam muito, eles se preparavam por um bom tempo e aí iam fazer as trilhinhas deles. Ai, já tô triste. Apesar da idade deles, eles eram muito ativos, né, e eles foram até a Floresta Nacional de Pisgah, na Carolina do Norte, onde foram interceptados por Gary, que os ameaçou com um bastão. Irene tentou ligar para os serviços de emergência, mas não havia sinal suficiente de telefone e a ligação caiu. Mano, eu acho que esses parques nacionais, enfim, todas essas coisas, acho que sempre é bom ter sinal, sabe? Porque tem uns parques, tipo aqui de São Paulo, onde... esqueci aquele... Da Cantareira, por exemplo. Sempre tem um drama de alguém na Cantareira. Alguém perdido, né? Sabe? Não sei. Posso estar falando merda. Talvez, muito provável esteja. Mas ia ser tão bom se tivesse real sinal de celular, sabe? Nesses lugares. Mínimo, né? É o mínimo. Mas é que nem nessas regiões dos Estados Unidos tem muita região que é bem isolada mesmo. Tem muito mato. Então, pra quem vai, assim, em região mais isolada, geralmente tem telefone de satélite, né? Mas essas pessoas, esses parques que o Gary ia, não era tão isolado assim, e, tipo, era parque conhecido, sabe? Que as pessoas era tipo, iam. Sei lá, o Parque Nacional não, tipo Jardim Botânico, uma coisa assim, que tem uma trilhinha. É maior. É maior, Uhum. porque é um parque nacional, é realmente área de mata. Só que você tem essas trilhas, sim, são bem cuidadas, né? Porque tem os guardas florestais. E são destinos conhecidos, que as pessoas que têm turismo, assim, sabe? E pessoas locais que vão passear. Tem trilha pra pessoa que quer só ir passear com o cachorro, que quer só fazer uma caminhadinha. Tem trilhas maiores. Sim. Então, assim... É relativamente isolado, mas você não tá no meio da floresta amazônica, sabe? Então, uma floresta fechada. Exato, Enfim, ele pediu dinheiro pro casal, né? E eles deram tudo que tinham, mas o Gary não achou que fosse suficiente, né? Porque o Gary não tava afim de dinheiro, né? Ele sempre deu a desculpa do dinheiro, mas acho que o que ele queria era a sensação de poder mesmo que ele tinha quando matava as pessoas. Sim, porque pra mim é isso, sabe? Se ele responde com violência e tudo mais, enfim, né? Eu acho que o dinheiro é o secundário, né? Exato. Gary usou o bastão para bater na cabeça de Irene e ela morreu no local, então ele dirigiu com John para outra floresta e também o assassinou. Gary usou o cartão do casal para retirar $300 em um caixa eletrônico da cidade de Tucktown, no Tennessee. Gente, eu acho muito doido como nos Estados Unidos eles tiram coisas do caixa eletrônico muito fácil. Sim. Sim. É bizarro. Aqui é senha digital, mostra sua cara. É 1 milhão de coisas. Mas acho que também é da época, né? Porque... mas 2007 é ontem, né, amiga? Não, amiga, faz quase 20 amiga, anos. Amiga, por favor, 2007 é ontem. Não perguntei, foi só uma afirmação. Não perguntei.
Aí se alguém comentar, nasci em 2007, pra mim você tem 10 anos de idade. Pra mim você tem 10 anos de idade. Mano, eu tava entrando na faculdade em 2008, você tem noção disso. Amiga, foi ontem, tá? Voltando. Foi ontem. O filho de John e Irene morava no Texas e sabia que às vezes seus pais saíam para fazer trilhas na floresta. E depois de alguns dias sem conseguir contato com eles por telefone, ele já estava bastante preocupado. Eu acho que eles deviam ser bem aqueles casal de velhinho que você fica até despreocupado, assim, porque... Sim, muita autonomia, né? E eles eram bem ativos, então, tipo, sabe, ele não se preocupava, né? Uhum. E era isso. Ele viajou até a casa dos pais e quando chegou lá, viu que os equipamentos de trilha não estavam na casa. Então organizou uma busca e alertou as autoridades. O carro dos Bryant foi encontrado em uma estrada de acesso ao Parque Nacional Pisgah. E no dia 10 de novembro, o corpo de Irene foi descoberto em uma trilha parcialmente coberto com folhas. Uma autópsia confirmou sua identidade e que ela havia sido assassinada com uma pancada na cabeça causada por um objeto contundente. E pelo homicídio ter acontecido em uma área federal, o FBI ficou responsável pela investigação e anunciou recompensa de $10 mil por qualquer informação que levasse à prisão do assassino. As buscas por John Bryant continuaram, mas seus restos mortais foram encontrados no ano seguinte, em fevereiro de 2008. E o Gary, ele não perdeu tempo, né? Ele saiu da Carolina do Norte logo depois do assassinato do casal Bryant e imediatamente ele dirigiu para o sul. Ele parou no seu estado natal da Geórgia e aí ele parou num local isolado para montar o acampamento dele. O que ele não sabia é que esse local era uma propriedade privada e logo a polícia foi chamada. E assim... Logo que ele viu o carro da polícia chegando, ele ficou com muito medo de ser em relação ao assassinato, que já estavam atrás dele. Só que ele percebeu que era só um policial. E aí ele pensou assim, se é esse o caso, eles não iam ter enviado só um, né? Ia ser mais de um policial pra vir me prender. E ele tava certo, porque o policial tava ali apenas pra alertar ele de que ele deveria sair do local antes do fim daquele dia. O oficial chegou a verificar os documentos do Gary na base de dados estadual, que não tinha nada. Se ele tivesse verificado na base nacional, algo que na época não era requerido dos oficiais, ele teria encontrado um mandado de busca contra o Gary emitido em 2005, depois que ele abandonou um veículo em uma área de floresta. Ele teria sido preso naquela hora e mais 2 vítimas não teriam perdido suas vidas assassinadas pelo Gary. Então é tipo... Novamente, eu acho que no caso anterior a gente falou essa mesma frase do momento que a polícia poderia ter evitado e... Sempre tem isso, né? Às vezes tem, né? De tipo, um encontro, alguma coisa. Por um detalhe que a pessoa podia ter sido pega e não foi. O Gary foi liberado e continuou dirigindo para o sul até a Flórida, onde ele parou na Floresta Nacional Apalachicola, em Tallahassee, que é a capital do estado, que fica bem no norte. Um guarda florestal apenas informou ele que ele poderia ficar acampado por no máximo 14 dias naquela área. E aí o Gary logo foi procurar a sua próxima vítima. Cherry Dunlap era uma enfermeira de 46 anos e não há muita informação como exatamente Gary a atacou. O carro dela foi encontrado com um pneu furado próximo à entrada do Parque Nacional e a polícia especula que ela estava tentando pedir ajuda quando foi abordada por Gary. Como ela não apareceu no dia seguinte para a aula de religião que ela dava na igreja todos os domingos, sua família e amigos sabiam que algo a sério havia acontecido. Eles chamaram a polícia e seu carro logo foi encontrado. Buscas foram organizadas com mais de 180 voluntários, mas eles não conseguiram encontrar nada. Apenas dias depois, em 16 de novembro, um caçador se deparou com um corpo decapitado de Cheryl na Floresta Nacional e um exame de DNA confirmou sua identidade. Gary havia desmembrado parcialmente seu corpo, removendo as mãos e a cabeça para dificultar a identificação. Ele também pegou o cartão de débito dela e usou uma máscara para realizar saques da sua conta em um caixa eletrônico. É pra se disfarçar na câmera, né? Do caixa, sim. Ou câmeras de segurança por perto. Porque dos Bryant também, ele usou o cartão. A polícia tinha filmagens, mas não tinha nenhuma câmera perto, assim. Dava pra ver só a silhueta dele, né? Dava pra ver que era um homem.
E aí, nesse, tinha... Pra garantir que ninguém ia reconhecer ele usou uma máscara. O Gary, novamente, saiu de cena imediatamente após o assassinato da Cheryl. Ele voltou pra Geórgia e agora já haviam rumores de um serial killer atacando pessoas em parques florestais, mas as autoridades não tinham ligado nenhum dos casos oficialmente. Era meio que, tipo, as pessoas estavam conversando e comentando, né? Tipo, morreu um casal, foi assassinado, né? A mulher foi assassinada e o homem não foi encontrado. Mais pro sul, outra mulher foi assassinada. Então, as pessoas já estavam ali nessa, né, nessa dúvida aí, dizendo que tinha um serial killer. E aí, no dia 1º de janeiro de 2008, o Gary foi pro Parque Estadual Vogel com a sua cachorra chamada Dandy, era a cachorrinha dele, e logo no início da trilha, ele encontrou com a Meredith Emerson, de 24 anos, que também estava com a cachorrinha dela chamada Ellie. E aí várias pessoas viram a Meredith andando com a cachorra dela e o Gary seguindo ela logo atrás. E as pessoas lembraram disso e já ficaram meio assim... Teve gente que já no mesmo dia avisou a polícia, assim, logo que saiu do parque. E assim que ele achou que eles estavam isolados o suficiente, ele atacou ela. A Meredith tentou resistir, lutou com ele. Teve uma fonte que eu li uma entrevista que ele diz até que ele quebrou o pulso com ela. Ela lutou tanto que ele fraturou o pulso dele, tentando imobilizar ela. Mas até que ele conseguiu subjugar ela, porque lembrando, ele é mais velho, mas ele passou anos no exército, né? Ele tinha treinamento militar. Não, fora que essa vida também de viver acampado, trabalhar, fazer bico, né? Trabalhar em construção, pô. Vê um pedreiro, vê um braço de um pedreiro. Exato, porra, o cara... ele tinha força física. E aí, ele conseguiu subjugar ela, não matou ela na hora ali e levou ela até a van dele. A Meredith foi mantida amarrada na van do Gary e toda vez que ele pedia a senha do cartão dela, ela dava uma senha errada e, tipo, dizia, não, eu tenho certeza que é essa, e aí dava uma senha errada. Isso ela tava tentando ganhar tempo, né, até conseguir fugir ou alguém encontrar ela. Só que ele manteve ela em cativeiro durante 4 dias, até que ele perdeu a paciência e assassinou ela também. Mais uma vez, ele decapitou o corpo de sua vítima e escondeu ela sob uma camada de galhos e folhas em uma área de floresta. E aí, o Gary afirma que ele não teve coragem de matar a cachorrinha da Meredith. Matou ela, mas ele disse que não teve coragem de matar a cachorra porque eles passaram 4 dias juntos. Como ele desumaniza mulheres, né? Ele tem esse ódio também por mulher. Porque ele sente que a mãe dele abandonou ele, e todas as esposas também abandonaram ele, então ele tinha muito ódio. E a cachorrinha ele largou num estacionamento de um mercado, onde ela foi encontrada e desenvolvida para a família da Meredith. No dia 3 de janeiro, o carro de Meredith foi encontrado e logo várias testemunhas que estavam no parque naquele dia descreveram um homem estranho que estava seguindo, acompanhado de um cachorro. A mídia já estava noticiando o desaparecimento da jovem, incluindo a descrição de Gary, só que depois de não conseguir usar o cartão que ele havia roubado de Meredith, o Gary resolveu ligar para o seu antigo empregador, o senhorio John Tabor. John Tabor havia acompanhado as notícias sobre o desaparecimento de Meredith e é assim que ouviu as descrições do homem mais velho e estranho, que era o suspeito, ele sabia que se tratava de Gary. Quando Gary ligou para ele pedindo perdão e mais uma chance no trabalho, pois precisavam de dinheiro, John fingiu concordar e informou a polícia. Bom, foi esperto ele, né? Ele marcou um encontro, só que antes mesmo do Gary ir pra esse ponto de encontro em Atlanta, ele foi avistado em um estacionamento enquanto ele tava limpando a van dele. Uma pessoa viu ele jogando coisas no lixo, achou suspeito, reconheceu ele, porque aí ele já tava a foto dele mesmo, né? Porque o John também avisou a polícia e tal, já tinha identificação dele. E aí uma pessoa identificou ele, chamou a polícia e ele foi preso imediatamente. Os objetos que ele estava jogando numa lixeira foram recuperados e incluíam as roupas ensanguentadas da Meredith, a carteira de motorista dela e também o cartão de identificação dela da Universidade da Geórgia. Então ele foi pego praticamente com a boca na botija, né, se livrando ali das evidências do crime que ele cometeu.
Por isso ele foi levado até a delegacia e não demorou muito pra que ele confessasse ter assassinado a Meredith. Mas ele queria fazer um acordo, porque eles não tinham encontrado o corpo dela, né? Porque ele levou ela pra uma área bem distante. Nunca iam encontrar, eu acho. Se não... Ou, tipo, ia demorar anos, sabe? Por acaso, assim, ia ser por chance. Que nem os outros, né? Então, em troca da pena de morte ser retirada da sentença dele, ele dava essa informação de onde estava o corpo dela. Quando é um caso assim, a promotoria conversa com a família, vê se eles estão dispostos, né, a isso, e a família dela aceitou, porque eles só queriam enterrar ela, né. E aí a promotoria aceitou essa proposta e eles sabiam que com a confissão, o Gary, porque fazia parte do acordo ele confessar, então significava que não ia ter um julgamento, ia ter só uma sentença, né? Quando você se considera culpado, você não vai a julgamento. Então ele ia ser condenado à prisão perpétua sem possibilidade de ganhar a liberdade condicional. Sob uma pesada escolta, o Gary levou os policiais até o local onde havia enterrado o corpo de Meredith, a quase 60 quilômetros de distância de onde havia sido sequestrada. Ele também havia decapitado ela após a morte para dificultar a identificação. Enquanto as autoridades da Geórgia fechavam o caso com uma condenação, a prisão perpétua sem necessidade de um julgamento, na Flórida, os detetives perceberam que Gary também era o responsável pelo assassinato de Cheryl Dunlap. Até que enfim, né? Alguém juntou as peças, né? Eu acho que é a parte mais difícil, né? Quando é interestadual, né? Enfim. Mas como, tipo, foi meio próximo, assim, esses assassinatos, né? Em questão de tempo, eles estavam só esperando, né? O pessoal da Geórgia concluir tudo, porque eles já sabiam que tinha sido ele, assim. Eles já tinham todas as provas e tal. Já não tinha mais tanta dúvida. O FBI também havia concluído as investigações de John e Irene Bryant, que Gary era o responsável por seus assassinatos. E agora precisavam decidir quem iria colocá-lo em julgamento primeiro. Aí é disputa interna, né? Então, teve essa disputazinha interna, mas quem ia julgar primeiro... Porque os dois iam buscar a pena de morte, né? Tanto federal, porque como ele fez o assassinato em uma área de floresta federal, né? Que era nacional, vai direto pra Corte Federal. Que lá é diferente também, né? Tem isso. E o outro era numa área estadual, então ia pro estado da Flórida. E aí, para as autoridades, tudo se resumiu em qual condenação de pena de morte levaria mais tempo para ser executada. E eles fizeram esse cálculo, assim, eles viram que de 76 a 2007 o governo federal dos Estados Unidos havia feito 3 execuções de prisão, né, que foram condenados à morte. E nesse mesmo período, o estado da Flórida havia executado 64 presos, que dá uma média de 2 por ano. Então, eles basicamente falaram, a Flórida vai ser mais rápido. Se os dois buscam a execução, a Flórida vai ser mais rápido, então mandaram ele pra Flórida primeiro. E aí, assim que o corpo do John Bryant foi encontrado, né, em fevereiro de 2008, a pressão para essa condenação dele aumentou e ele foi extraditado pra Flórida para ser julgado. Em 2011, depois de 2 anos de pré-julgamentos, o Gary finalmente enfrentou um tribunal. E aí o julgamento demorou 4 semanas e ele foi considerado culpado pelo júri e condenado à morte. Mano. Bizarros. Em 2012, o Gary foi levado a julgamento pela 3ª vez pelos assassinatos de John e Irene Bryant. Como parte de um acordo judicial com o promotor, ele admitiu sua culpa nos assassinatos e foi condenado a uma pena adicional de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O caso do Gary foi muito estudado por pesquisadores e profissionais de perfilamento criminal do FBI, pois é muito raro que alguém se torne serial killer depois dos 60 anos, como é o caso de Gary. É verdade, né? Ele já tava bem... depois dos 60 anos que ele começou a matar, alegadamente, né? Dessas vítimas isso que eu ia falar, mas será que... Exato. Eu acredito que não, porque foi muito fácil pra ele escalar, sabe? Entendo. Eu não sei. Se ele matasse agora, seria uma escala maior disso, né? Ele começaria mais... fácil, sabe? E tipo, mano, no segundo corpo ele já tava decapitando a pessoa e arrancando as mãos pra não ter identificação, sabe? E ele passou muitos anos indo em floresta e coisa, então tipo, eu acho estranho a pessoa virar um serial killer depois dos 60 anos. Tem muita gente que concorda com isso. Que realmente, não faz muito sentido, assim, né?
Eu concordo. Porque, né? É estranho. Pô, muito estranho. Bom, e é também por isso que existem diversos casos que são teorizados como sendo de sua autoria, né? Isso que a gente falou. Se considerarmos esses assassinatos, a primeira vítima de Gary teria sido Judy Smith, de 51 anos. Então, os restos mortais dela foram encontrados em setembro de 97. Juntamente com itens pessoais próximos a uma área de camping. Ela tinha sido vista pela última vez na Filadélfia em 10 de abril de 97, e o local que ela estava e o modo que o corpo dela foi encontrado e descartado é muito similar ao das vítimas conhecidas do Gary nos anos seguintes. Então, assim, basicamente o jeito que ele se livrou dos outros corpos, né, e até o perfil dela, que ela era uma mulher que estava fazendo uma trilha, né, e desapareceu, enfim. E todos esses casos também já é sabido que ele estava naquela região que aconteceram. Então eu acho muita coincidência não ter sido ele, sabe? Sim. É isso. Teve também o Jason Andrew Knapp, que era um estudante de 20 anos da Clemson University, e ele foi visto pela última vez por seu colega de quarto em sua residência na University Terrace Apartments, na Carolina do Sul, em 11 de abril de 98. O seu colega de quarto disse que o Jason estava assistindo a um filme aproximadamente às 22h30 daquela noite, e as autoridades encontraram o carro dele, que era um Chevrolet Beretta 1990 branco, abandonado 9 dias depois, em 21 de abril de 98. Aliás, primeira vez que ele ataca só um homem, né? Porque no caso, ele atacou outro homem, mas ele tava com a esposa, né? Exato. Ele estava com a esposa. E eu acho que, no caso dele, faz sentido ele atacar tanto homens quanto mulheres, porque ele usava desculpa de dinheiro, né? Que ele queria dinheiro. Sim. E aí, e também ele tinha essa questão de tipo, o assassinato pra ele não era a gratificação sexual, que é o de muitos, né, serial killers. Pra ele, essa questão de poder sobre outra pessoa, né, de ter controle. Eu acho que talvez seria oportunidade, porque nem sempre você vai achar pessoas no meio de uma floresta, né? Exatamente. Em mulheres, principalmente, né, que mulheres têm mais medo de ir sozinhas e tal, então faz sentido ele... A gente não faz caminhando à noite, pelo amor de Deus. Ele ser esse oportunista, realmente, que quem aparece na frente, né? Se tá ali, ele tá a fim de matar, ele vai matar. Esse carro do Jason estava estacionado no Parque Estadual Table Rock, no condado de Pickens, na Carolina do Sul, e ele foi declarado legalmente morto em 2018, que nunca foi encontrado o corpo dele, e devido às semelhanças com seus outros crimes conhecidos, o Gary foi proposto como suspeito, mas ele negou qualquer conexão com o desaparecimento do Jason, mas não quer dizer que está falando a verdade, né? A cabeleireira Patrice Mary Tumbers Andrews, de 38 anos, desapareceu de seu salão em Cumming, Georgia, em 15 de abril de 2004, entre as 11h37 e 11h50, no condado de Dawson, Georgia. Sabia-se que Gary estava na região porque ele foi parado por uma infração de trânsito. Em suas declarações aos investigadores, Gary disse que costumava ir a salões de cabeleireiro para pedir dinheiro, geralmente na hora do almoço. Os investigadores não conseguiram encontrar um álibi para ele no dia do desaparecimento de Patrice. Rosanna Milani, uma trilheira de 26 anos de Miami, Flórida, foi vista pela última vez por volta do meio-dia no Hotel Ramada Inn, em Cherokee, Carolina do Norte. Ela ligou para seu pai por um telefone do hotel naquele dia e disse que iria fazer uma caminhada na trilha dos Apalaches. Um balconista que leu sobre o desaparecimento de Rosanna afirmou que vendeu uma mochila para ela e um homem branco não identificado de 60 anos em Bryson City, na Carolina do Norte, em 2005. Após a prisão de Gary, o balconista contatou as autoridades, que comentaram as semelhanças entre ele e o suspeito que havia visto com Rosanna. Posso falar uma também? Hoje tô faladeira, Então. Pode uma falar. coisinha. Mas uma coisinha que eu penso é que hoje em dia, por exemplo, antes a gente parava, né? A pessoa que via TV, a gente parava, via as notícias da cidade e passava se tinha algum suspeito, algum crime que aconteceu e tudo mais. E hoje em dia não tem isso, né, mano? Aí eu fico muito pensando nisso, como deve ser mais difícil também nesse sentido.
Realmente, né? Porque a comunicação virou um negócio não linear, né? Você recebe no teu celular. E aí, Exato. Depende muito de você estar seguindo as pessoas, né? Pra se informar. Senão você está completamente isolado, né? De notícias e tal. Então... Exato, porque, tá no Twitter, beleza, mas, sei lá, a senhorinha que passeia de manhã com o cachorro e deve ter visto ele, não tem Twitter. Sim, exatamente. Sabe? Enfim, pensando aí, né? O modo como a gente consome mídia hoje em dia é bem diferente mesmo. Muito. E aí, o último, né, a última vítima que é suspeita de ter sido vítima do Gary foi o Michael Scott Lewis, de 27 anos, residente de South Daytona, que desapareceu em 21 de novembro de 2007. Algumas semanas depois, em 6 de dezembro, seus restos mortais desmembrados foram encontrados por um pescador em Ormond Beach, embalados em sacos pretos que tinham sido despejados no rio Tomoka. Os restos mortais não foram imediatamente ligados ao Lewis, com a identificação ocorrendo vários dias depois por um laboratório na Califórnia, e a cabeça dele nunca foi localizada. Nossa. As autoridades afirmaram que, embora o Gary continue sendo suspeito do assassinato e tivesse na área no momento, ele não é o único suspeito. Até porque muda um pouco ali o modo de descartar o corpo, né? Já estava em saco, foi jogado num rio, então muda um pouquinho. O Gary atualmente está com 77 anos de idade, ele está vivo e aguarda sua execução, que foi colocada em espera depois de uma decisão da Suprema Corte sobre um outro caso de 98, que lá tem isso, né? Se você tem uma decisão da Suprema Corte de um caso específico, aquela decisão pode afetar todos os outros casos que tiveram condenação à pena de morte, por exemplo, né? Então, depois que isso for resolvido, o Gary vai voltar pro corredor da morte ou vai receber uma nova sentença, a depender dessa decisão da Suprema Corte. Mas sim, ele está preso até hoje e ficou conhecido como o serial killer da Floresta Nacional, justamente por ele ter feito suas vítimas em áreas de parque. E é isso, gente, esse caso horroroso. Teve um documentário de algumas partes, de alguns episódios feitos sobre ele, mas eu não encontrei nada muito extenso, assim, sobre ele, porque eu acho que é estranho porque é um caso relativamente recente, né? 2000, começo dos anos 2000. A maioria dos serial killers que a gente ouve falar é dos anos 70, 80, né? Então, esse que chamou a atenção pra mim, porque é relativamente recente. É isso. É isso. Tem algo mais a comentar? Não vou mais em parque. Por isso que quando eu falo que não é pra ir em trilha, que eu falo que eu me recuso em ir em trilha, é por esses motivos. Eu tenho motivos plausíveis pra ir numa trilha. Ai. Mas bom, vamos para os comentários, então, né? Bora pros comentários. Comentário! Scissor Sisters, né? Scissor Sisters. Vou começar com os comentários lá do Spotify, né? Aqui, o Hinkiai disse: acho que se chamam Scissor Sisters porque Stanley Blair Sisters seria avacalhar demais. Irmãs Stilete. Blade que aqui é Stilete, né? Lá é Stanley Blade. É verdade. Lembrei da Elise Matsunaga, que poderia ser legítima defesa se não fossem os eventos tenebrosos que se seguiram. Exatamente. O Vinícius comentou que em Portugal se chama X-Ato. Eu tinha visto isso que chama X-Ato, mas não tinha pensado por quê. Porque você faz um X pra cortar as coisas, olha só. Meu Deus. Português é muito direto, cara. Isso é aquilo ali. Não tem meio termo, não. É aquilo ali. Não tem referência ao latim, nada. Não, é exato. Bom, a Aninha Martorelli falou: não só por isso, mas também por isso, as leis de cidadania dos filhos de imigrantes mudou na Irlanda. Não sabia. Agora a criança pode requerer a cidadania aos 18 anos e os pais não ganham a permanência no país. Poxa, mas daí os pais não ganham, a criança fica lá? Os pais podem ser deportados? Não, a criança pode... Não, vai toda a família reportada e quando tiver 18 anos, a criança pode pedir a cidadania, entendeu? Ah, tá. Entendeu? Tá bom. Ok. Deixa eu ver.
O Daniel comentou, descrição deste episódio, ninguém tá puro. Álcool e drogas com uma galerinha da pesada, um histórico de vários BO, tudo certo pra dar tudo errado. É basicamente o resumo dessa história. Foi isso que aconteceu. Essa daqui eu gostei. Não dá pra ler seu nome, tá? Porque foi aquela pessoa que deu uma marretada no teclado na hora de criar o login do Spotify. Sim. Então falou, se eu fosse irmã da condenada perpétua, enquanto a outra só pegou 15 anos, eu ficaria putaça. Viraria o cão no presídio pra compensar. E eu gostei que a Carla falou, olha, só quero dizer que não tem nada de estranho encher a cara com a mãe e as irmãs. Meu rolê é isso sempre. Não, encher a cara tudo bem, gente. Eu acho que quando você é adulto, né, o filho adulto, você enche a cara com seus pais de vez em quando. Mas pra mim era um negócio da droga, sabe? Porque é estranho você ver essa relação. Eu acho que, pra mim, o lance do LSD... Apesar que tem um monte de pai que fuma um. Né? Maconha não conta. Ótima, amiga. Ótima frase pra você falar agora. E querem colocar como usuário, como criminoso. Muito bom. Ai, meu Deus. A culpa é minha, que no Brasil faz tudo errado. As leis. Vou fazer o quê, né, gente? Legaliza. Ela tá em Portugal, viu, polícia? Pelo amor de Deus. Mas sabe que aqui tem limite também, de porte e tal. E as lojinhas que vende é sem THC. Posso estar errada, posso ter recebido a informação errada. Mas que graça! É só pra... Só pra curar! É só pra curar, exatamente. Só pra saúde! Só pra saúde, não é pra diversão. Posso estar errado, não sei, gente, não comprei. E se tem quantidade, então os dedos de gorila não existem em Portugal? Dedo de gorila. Bom, quem conhece, o que eu quero dizer. Mas acho que é isso, né? Quer ler mais algum? Não, então tá. Gente, parece criança quando você pergunta, né? Você quer comer um pão? Não quero. Quer dormir? Não. Tomar banho? Não. Ai, é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta. Se você tiver qualquer sugestão de episódio, manda no e-mail pra gente, no meu Manda medinhos ainda, que ainda vai existir em algum momento. E manda também... Manda o quê? 7 Além. Ai, manda 7 Além. A gente quer fazer mais episódios de 7 Além também, pode mandar. Creepypasta também, que você achar engraçada ou interessante, pode mandar pra gente fazer esse episódio. Conspiração, pode mandar. Todas essas coisas que a gente vai juntando pra esses episódios diferentes. Ai, manda publi também, a gente faz, sabe? Eu quero falar da vendinha na minha esquina, pode falar. A gente tá aceitando, assim, ó, porque, ó, tá foda, viu? Tá difícil. Eu tinha uma coisa pra falar, eu ia falar lá no começo, acabei esquecendo. Que muita gente percebeu já que a gente tá colocando anúncios agora no Spotify, porque a gente finalmente deram essa opção pra gente receber monetização por anúncio. Então, assim, já teve gente reclamando que é anúncio demais, mas, gente, a gente faz isso aqui de graça, a gente não tem nenhuma produtora por trás, a gente não ganha dinheiro. Então, quando assim, a gente gasta, a gente tem gastado nosso, e não é que a gente tenha. Não, pô, a gente consegue o dinheiro dos apoiadores, é pra manter o podcast, realmente, a gente consegue pagar as contas, a gente não ganha dinheiro nenhum, zero com o podcast. Então, assim, sabe, falta de consideração. A gente tá fazendo aqui esse trabalho, se dedicando. A pessoa não pode... puta falta de sacanagem. A pessoa não pode ouvir o anúncio, pular. Ele pula ali, pô, não custa nada, cara. Vocês vê do YouTube. É verdade, vocês vê do YouTube, não reclama. Vê na TV, não reclama. Pô, vai reclamar com a Rádio Vocês Globo, vão ver ali, ó, na live lá do roxinho. Entendeu? Ai, cara, sabe, é isso, assim, a gente tá aqui pela paixão, pelo gosto de fazer, e aí a pessoa reclamar de anúncio, não, mano, não dá, tá ruim, escuta em outro lugar, pô, vai escutar lá no Orelo, que daí você dá dinheiro pra gente também, por play, tá? Então, é isso. Eu amo que a pessoa, assim, tá ruim, escuta em outro lugar, mas não deixa de ouvir, pelo amor de Deus, é no Orelo. Aí você ajuda a gente também, entendeu? Mas é isso, gente. Ó, não quero ouvir a gente reclamando. Vem para os nossos apoios, que aí você pode fazer fofoquinhas, escutar as gravações. E talvez venha aí 1001 cinzeirinhos, entendeu? Pra quem for apoiador. E fumante.
Né? Você pode usar de porta-moeda, pode usar de decoração, de porta-chave. Eu vou fazer um furinho pra pôr incenso. Isso. Agora, se você não usa incenso, não usa nem negócio, usa como um porta-treco. Porta-treco, é verdade. É 1001 utilidades, entendeu? Isso aí. Eu Amiga, vou ver se eu faço faz um com o nosso logo. Com o nosso logo. Amiga, porra, eu não sou tão... Ó, calma. Não, pô, faz a rosa com escrito ali em branquinho, fica bonito. É isso. Vou tentar. Tenta. Vocês aceitariam um cinzeiro, apoiadores? Aceitariam um cinzeiro? Comente aí, vocês aceitariam um cinzeiro. Tá, é isso, gente. Apoia a gente lá no site mincrimes.com.br. E semana que vem a gente tá de volta. Então, beijos e até mais. Tchau, tchau. Até mais.